Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para uma dica sobre saúde. Vamos ver qual é? E para essa dica, eu trouxe aqui para vocês as grandes pandemias que acometeram a humanidade. E vamos começar com a peste negra, que ocorreu em 1347 a 1353, causada pela bactéria Yersinia pestis. E o número de mortes foi de aproximadamente 25 milhões de pessoas. É importante a gente falar que essa doença bacteriana, ela se iniciou com os ratos e depois foi passada para os humanos por meio das pulgas infectadas. E tudo isso ocorreu por conta da falta de saneamento básico da época. Essa peste negra também, esse momento da peste negra também ficou muito caracterizado por essa figura, porque era assim que os agentes de saúde se vestiam durante a pandemia. A outra pandemia que eu trouxe aqui para vocês é a cólera, que ocorreu em 1817 a 1824, também causada por uma bactéria, sendo que essa aqui é o Vibrio cholerae, e teve aproximadamente 30 mil mortes, né? É importante a gente falar que a cólera já ocorreram diversos surtos, né, durante a história e da humanidade, e é também uma doença que está relacionada com o saneamento básico por conta de água e alimentos contaminados. É caracterizada também por uma diarreia intensa que leva a pessoa à morte por desidratação. A outra doença que eu vou apresentar aí para vocês, a outra pandemia vivida, né, foi a gripe espanhola, que ocorreu em 1918 a 1920. Então, no começo do século XX, além da Primeira Guerra Mundial, também teve um enfrentamento aí a essa pandemia, que foi a gripe espanhola, que é causada pelo vírus influenza e teve aproximadamente de 20 a 40 milhões de mortos. A outra pandemia que eu vou apresentar para vocês é a AIDS, né? Causada aí pelo vírus HIV e ocorreu na década de 80. E o número de mortes é de aproximadamente 20 milhões de pessoas. É importante a gente citar que a AIDS é a sigla de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e é uma doença causada pelo vírus HIV e acomete o sistema imunológico, ou seja, deixa o sistema que defende o corpo fraco e aí a pessoa acaba morrendo por outras doenças que normalmente não causariam uma morte, certo? A outra pandemia que eu tenho para apresentar aqui é a gripe suína, H1N1, que ocorreu em 2009 e 2010, causado pelo vírus influenza do tipo A e matou cerca de 20 mil pessoas. Então, em 2009, a gripe H1N1, que foi influenza do tipo A, também foi chamada de gripe suína, começou no México, mas se espalhou pelo mundo. E ela foi chamada de gripe suína uma vez que foi identificada pela primeira vez nos porcos. E para finalizar, eu trouxe aqui a pandemia mais recente que nós vivemos, a pandemia do coronavírus, né, que ocorreu de 2020 a 2023, causada pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, né? É importante a gente diferenciar o nome da doença, que é Covid-19, do vírus causador da doença. E o número de mortes foi de aproximadamente 7 milhões de pessoas. E nós temos aqui que de casos confirmados, nós tivemos mais de 37 milhões. É importante falar que essa doença ela foi identificada no final de 2019 na China, na cidade de Wuhan. E a Covid-19, ela significa, a palavra Covid-19 significa a junção do coronavírus com a palavra disease, que quer dizer doença em inglês. É importante a gente citar também que essa doença foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 11 de março de 2020 como pandemia. E em 5 de maio de 2023, a OMS declarou o fim da pandemia da Covid-19. E assim finalizamos a nossa dica do Contraturno Digital. Não esqueçam de nos seguir no canal do YouTube e sigam o @Contraturnos Digital.
Até a próxima!